Mais um vídeo aqui para vocês. Como eu comentei no vídeo da aula 3, por favor, mandem suas dúvidas, quem não estiver entendendo. Ok, galera? Por favor, não fique com dúvidas, tá? Então, os exercícios da aula 4. A questão número 1, o que ela faz? Ela especifica aqui para você calcular a quantidade de calor total que você vai utilizar para transformar uma certa massa de 100 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até vapor de água a 100 graus Celsius. Então, explicando aqui cada etapa para vocês, para quem não entendeu no vídeo de explicação do professor lá. Então, olha só o que acontece. Você tem gelo a menos 10 graus Celsius. O que acontece com esse gelo? Ele vai derreter direto para a água? Não. Ele primeiro vai aumentar a temperatura até 0 graus Celsius. Então, aqui já temos um cálculo de quantidade de calor, que eu vou chamar aqui de Q1. O gelo agora vai derreter, mantendo a mesma temperatura, certo? Isso vocês vão ver no exercício mais para frente, eu vou explicar para vocês. Por que não muda a temperatura quando muda de fase? Tá? Então, Q2, certo? Agora, de 0 vai aumentar até 100 graus Celsius, tá? Mas ainda continua no estado líquido. Aqui, Q3. Do líquido para gasoso. Opa, tá mudando de fase, tá tendo mudança de fase. Mantém a mesma temperatura. Aqui vai ter um Q4, quantidade de calor 4. Então, tem que calcular todas essas quantidades de calor e depois somá-las, tá? Então, é isso que faz o exercício. Então, vamos usar a primeira. Q igual a mc delta T. Você vai ver que vai alternando as equações aqui, ó. Por que a primeira aqui eu uso o Q macete, tá? A gente sempre fala que essa equação aqui é chamada de Q macete, tá? Para vocês poderem decorar. É Q macete e Q mole. Vai lá, para decorar, para cursinho sempre fazem isso, beleza? Então, por que usa essa aqui, né? Que é igual a mc delta T? Porque o ΔT indica que houve uma variação de temperatura. E o Q2, quando não tem variação de temperatura, você tem que utilizar o cálculo da quantidade de calor latente, certo? Então, Q1, M, massa, 100 gramas. Tá lá, 100. Calor específico que fase essa? Fase sólida. Então, aqui é gelo. Então, o calor específico do gelo, olha lá, tem que tomar cuidado. 0,5. Então, por isso que aqui aparece 0,5 e não 1. 1 é da água. E aqui é gelo, estado sólido. Vezes 0 menos 10. Por que 0 menos 10? Não é temperatura final menos temperatura inicial? Então, vamos dizer aqui, ó. Aqui é inicial, aqui é final. Você tem que fazer esta menos esta. Como essa já é negativa, menos com menos, vai dar mais. Certo? Vai dar mais 10. Tá? Então, 100 vezes 0,5, 50. 50 vezes 10, 500. Então, 500 calorias é o cálculo da quantidade de calor 1. Quantidade de calor 2. Opa, agora mudou então a fórmula porque está mudando de fase. Então, é a quantidade de calor latente, que é só massa vezes o calor latente de fusão. Massa continua sendo a mesma, 100 gramas. E o calor latente de fusão vale... Tá dizendo aqui, ó, 80 calorias por grama. Então, vou usar esse valor aqui. Então, é só fazer 100 vezes 80, 100 vezes 80, 8.000 calorias. Beleza? Q3, tá aqui, Q3. Q3, então, vai ser a quantidade de calor para aumentar a temperatura da água de 0 até 100. Então, aumentou a temperatura, então é Q igual a mc delta T. M, 100. Calor específico, agora é água. Então, é 1 vezes variação de temperatura, final menos inicial. Então, 100 menos 0. 100 menos 0 aqui vai dar 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 100, 10.000, certo? Então, 10.000 calorias é a quantidade de calor Q3. E por último, Q4. Q4, então, é para mudar de fase. Mudar de fase? Então, tem que ser Q igual a M vezes L. M, 100, continua sendo 100. E o calor latente de vaporização, está escrito aqui, ó. Tá? Vaporização, 540.
Então, 100 vezes 540, então vai dar 54.000 calorias. Então, você soma 500 mais 8.000, mais 10.000, mais 54.000, total 72.500. Então, essa é a resposta à questão 1. Questão 2. Baseado no exercício anterior, construa a curva de aquecimento do fenômeno apresentado. Então, olha só o que acontece. Isso aqui é a curva de aquecimento. Lá em Química, normalmente você vê isso também, uma curva de aquecimento. Tá? Então, começamos lá com menos 10. Aqui vai ser temperatura, o eixo da temperatura, e aqui o eixo da quantidade de calor. Tá? Então, temperatura começa com menos 10, vai aumentando a temperatura até 0. Não é isso que foi mostrado aqui? De menos 10 até 0. Certo? Daí mantém a temperatura, daí aumenta de 0 para 100, daí mantém a temperatura. Então, lá, aumenta a temperatura, mantém, aumenta a temperatura, mantém. Tá? Então, de menos 10 até 0. Quanto que foi calculado esse primeiro valor? Deu 500 calorias. Então, por isso que esse valor aqui é 500. Mantém a temperatura. Aqui, 8.500. Você tem que sempre ir somando aquelas partes até chegar nos 72.500. Então, o que você vai fazer? 500 mais 8.000, que é o segundo cálculo. 500 mais 8.000, 8.500. Então, aqui já foram, digamos assim, consumidos 8.500 calorias. Certo? Daí o que vai fazer agora? Agora vai aumentar de 0 para 100. Para aumentar de 0 para 100, são consumidas 10.000 calorias. Então eu já tenho 8.500. 8.500 mais 10.000, 18.500. E então está na temperatura de 100 graus Celsius. E por último, vai simplesmente transformar de fase do estado líquido para o estado gasoso. Quanto que vai gastar nisso? 54.000 calorias. Então, 54.000 mais 18.500 chegou lá nos 72.500. Ok? Então, esse é o diagrama de fase. Vamos a um outro tipo de diagrama de fase. Aqui muda um pouco, porque aqui temos temperatura por tempo. Cuidado agora, hein? Então, ele está simplesmente dizendo aqui que tem uma substância que está aumentando a temperatura, um corpo de massa M que está sendo aquecido. Aí aqui, ó, de 2.000 até 5.000, você está vendo que ele mantém a mesma temperatura? Quando mantém a mesma temperatura, quer dizer que está mudando de fase, está tendo mudança de fase, ou seja, está se transformando do gelo para água. E o que acontece para que ele não aumente a sua temperatura? Ele permaneça na mesma temperatura. A energia que está sendo, digamos assim, absorvida pelo gelo, ela está sendo utilizada para quebrar as ligações moleculares. Então, por isso que ele não vai aumentar a temperatura. Tá? Então, olha lá, ó. Neste intervalo de tempo, está ocorrendo a mudança de fase, passando do estado sólido para o estado líquido. A energia térmica, que é a quantidade de calor, está sendo utilizada pela substância para mudar de fase e não para aumentar a temperatura. Ok? Então, essa é a resposta da questão 3. Última questão. Na última questão, ele fornece um outro tipo de diagrama de fase, tá? Esse outro tipo de diagrama de fase, ele dá os 3 estados e essas curvas aqui representariam então o limite, digamos assim, o limite de mudança entre uma fase e outra, tá? Então, como é que se vai verificar aqui? Tem que tomar cuidado com esses dois eixos aqui, ó. Aqui representa a pressão e aqui representa a temperatura. Tá, daí, vamos lá, direto ao assunto aqui. O alimento é resfriado até temperaturas abaixo de 0 para que a água contida nele seja solidificada. Aqui ele explica aqui o processo lá de liofilização. Então, aqui, como é que você vai encontrar esse primeiro passo?
você vai ver aqui, ó, está no estado líquido e vai para o estado sólido, ou seja, ocorre aqui uma solidificação, né? Aqui a temperatura, né? Aqui é o eixo da temperatura. Então, se eu estou indo contrário a esse eixo aqui, quer dizer que eu estou diminuindo a temperatura, entenderam? Que é o contrário da 1 aqui, ó. A 1 está aumentando a temperatura e a 2 está diminuindo a temperatura, tá? 2. Câmaras especiais sob baixíssima pressão, menores que 0,006 atm, a temperatura do alimento é elevada, fazendo com que a água sólida seja sublimada. Então, o que acontece? Ele vai passar direto do estado sólido para o estado de vapor. Baixa pressão, olha lá, para cá a pressão aumenta, então para cá a pressão diminui, então tem que estar baixa pressão e aumento de temperatura. Então, as alternativas aqui são 2 e 3. Por isso que a resposta certa é a letra C. Valeu, pessoal. Por favor, como eu comentei, mandem suas dúvidas.